Oi, 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 gente, tudo bem? O nosso Balanço Geral começa com uma grande aflição em toda a região metropolitana às 11 horas e 29 minutos. Esse que você vê na imagem, ali à esquerda, quando derivou a imagem, quando a imagem foi para o lado, é o Pico Paraná. Nesse local, um casal sobe no dia 31 para poder se divertir. Ela volta, ele não. O Roberto, um guri, um piazão de 19 anos de idade, simplesmente sumiu. Essa imagem que você vê é exclusiva. Você só vai acompanhar essa história dentro do Balanço Geral. Helicópteros estão na região à busca desse rapaz, o Ghost. O grupo especial dos bombeiros do estado do Paraná, com aqueles altamente preparados, também está por lá. Para essa busca especial em cima desse jovem aí. O Roberto não tem mãe. O Roberto tem um pai distante. Ele mora com uma tia e com a irmã. E as duas estão absolutamente aflitas, desesperadas atrás desse jovem. Ele subiu no dia 31, era para curtir uma virada de ano diferente com uma ficante dele. Uma menina que ele estava conhecendo, já era o terceiro ou quarto encontro. Foram para o Pico Paraná, ela desce com as coisas dele, com o celular dele. E o Roberto nunca mais foi visto. Ele tem 19 anos de idade. Thiago Silva tá por lá. Atenção, essa história você vai acompanhar no Balanço Geral. Ele tá bem na entrada da fazenda Pico Paraná, que foi onde a jovem pediu ajuda, Thiago. Outras pessoas entraram nessa busca, mas neste momento até os bombeiros estão por aí. Qual é a informação de agora, meu irmão? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Riva, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. As buscas continuam por aqui, nós estamos acompanhando com exclusividade, registrado nessas últimas horas, o Silva, ele está bem no Pico Paraná neste momento, por isso nós vamos ter uma pequena dificuldade de sinal. Já colocamos o nosso Starlink à disposição, toda a nossa engenharia trabalhando para deixar um sinal muito de qualidade fechado para você de lá, para que a gente possa conversar sobre essa história. Então vamos lá, esse é o Roberto. O Roberto já não tem mais mãe há algum tempo, o pai está distante dele. Quem cuida, a irmã e a tia. Simplesmente elas estão desesperadas, porque o que aconteceu aqui? Do nada, a informação que a gente tem é que o Roberto, no dia 1º, ele some da trilha. Ele fala, tô indo embora e vai. A menina então desce com todas as coisas, as dele e as dela, e vai pedir ajuda nessa fazenda. Um casal que estava nessa fazenda entra em ação. Eles também sobem o Pico Paraná. Eles estavam lá no alto, aí é o pé do morro. Eles estavam lá em cima, curtindo alguma coisa. Simplesmente encontraram algumas pegadas do Roberto. É o máximo que se tem. Aí você tá vendo o Roberto ao lado dessa jovem, tá? Dessa menina que ele subiu o Pico Paraná, um dos pontos mais altos do nosso estado. É conhecido por trilhas, as pessoas vão por lá. Quanta gente nós já falamos aqui se perdeu no Pico Paraná. Os trilheiros tiveram que entrar em ação, o Corpo de Bombeiros, o Ghost, todo mundo. Lembra quantas vezes já falamos aqui? Já tivemos tragédias no Pico Paraná. E a nossa torcida nesse momento, e a sua também aí do outro lado, eu sei disso, é para que não tenha essa tragédia acontecendo. Porque a pergunta, Thiago, é: onde está o Roberto? O que aconteceu com o Roberto? São as perguntas que a gente se faz nessa hora, Thiago. Exatamente, Rivaroli, nós estamos também sobrevoando esta região aqui de onde aconteceu o desaparecimento do Roberto. A família está bastante apreensiva. Eu quero ver se eu consigo conversar com a Renata. A Renata é a irmã que está aqui nas buscas. Pode vir aqui, Renata, conversar com a gente na abertura do nosso Balanço Geral, por favor. Ela está ali no posto do Corpo de Bombeiros buscando informações. Tem um posto aqui à minha direita nas buscas em relação a esse jovem. A gente já começa o programa de hoje com essa informação. Aqui a família está chegando para conversar com a gente. Vocês estão com o coração apertado nesse exato momento porque vocês não têm informação do Roberto, é isso? Não, a gente está sem informação nenhuma. Eu fiquei sabendo ontem, 5 horas da tarde, através do Corpo de Bombeiros que acionou o contato de emergência. Nós fomos... eu estava em viagem a São Paulo. Do momento, 5 horas da tarde para frente, a gente levantou o acampamento de São Paulo e veio para cá. De acordo com as informações que a gente recebeu, ele está desaparecido desde ontem, às 7 horas da manhã. Então, ele subiu o morro para passar final de ano. Ele tinha experiência aqui? Não, ele não tinha experiência nenhuma. Ele veio com uma amiga.
Essa amiga é de Manaus, gosta de aventura, desse tipo de turismo mais de aventura, de montanhismo, e ela que incentivou para que ele viesse. Agora ela saiu da trilha, voltou com as coisas dele, vocês não sabem o porquê. Vai lá, tentando restabelecer esse contato mais uma vez, gente. Vamos ter essa dificuldade? Claro que vamos ter. Nós estamos no pé do morro, aí onde tudo aconteceu, o Balanço Geral está lá de forma exclusiva para conversar com você nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro do ano de 2026, onde nós temos esse rapaz, esse gurizão, esse piazão, o Roberto sumido. A amiga tinha experiência nesse turismo de aventura. O Roberto nem tanto. A irmã tá falando mais uma vez. Venha, Thiago. Equipamento, sem experiência, só um guia lá com mais experiência. E aí eles acabaram conseguindo contato com o 93 e aí começou todo isso. Tá, a gente vai continuar acompanhando. A gente está aqui na entrada do Pico Paraná, junto com a família, junto com o Corpo de Bombeiros. Já, viu, Riva? Eu vou conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros também, com o capitão do Ghost, que está aqui no local, para ele falar várias buscas que estão sendo realizadas nesse exato momento. E muitos montanhistas estão aqui ajudando também nestas buscas. Você quer fazer um apelo, é isso, Renato? Eu gostaria. Gente, é uma situação que não desejo para ninguém. E eu peço, por favor, para pessoas que fazem trilha, pessoas que têm experiência, eu preciso, de verdade, eu preciso que vocês venham ajudar a gente. Mas que tenham experiência, porque senão vai ser mais uma pessoa perdida. Então, para esse pessoal que faz acampamento, que conhece esse pico, que sabe como que é, a gente precisa. Já chegou ajuda, mas quanto mais melhor para achar ele hoje. Vai dar tudo certo. Tá bom? Hoje. Esse é o apelo emocionado da família. Já a gente volta daqui. Se você pode ajudar, se você conhece, venha, ajude nas buscas. A família está com o coração na mão e o Balanço Geral está aqui acompanhando essas buscas. Riva. Tá com a imagem lá para mim. O Thiago Silva conversando com essa irmã que pede a sua ajuda. Se você é montanhista, se você gosta dessas trilhas de aventura, é habituado a fazer isso, porque qual é a grande preocupação? É no limite de Antonina, já com esses conjuntos aqui de Campina Grande do Sul que entram já para Curitiba, a Grande Curitiba. É bem no limite dos dois municípios, já indo para Antonina. São 1.962 metros de altura. É o ponto mais alto do estado do Paraná. O rapaz, o Roberto, estava lá com essa moça, com essa jovem. Ela diz que em um certo momento ele sai da trilha, vai-se embora. Ela tenta buscar, pede ajuda, ela vem tudo, ela desce até a fazenda, depois volta com algumas pessoas pedindo essa ajuda e não encontra mais o Roberto. O que ela vê pelo caminho? Ela vê pegadas. Ela vê algumas marcas que foram deixadas pelo Roberto. Mas são marcas que podem levar a crer que ele se perdeu e saiu completamente da trilha. Esse é o Parque Estadual Pico do Paraná e tem um monte de montanha, gente. Tem um monte de montanha. Tem desfiladeiro, tem uma série de coisas. Ah, o Roberto pode ter escorregado? Pode. O Roberto pode estar no meio do mar? Pode. O Roberto pode ter voltado para a trilha? Pode tudo. Você entende qual é a grande dificuldade nesse momento para as pessoas? Ali, ó, tem a Cachoeira dos Cabos ali perto, o Pico Paraná, vem cá comigo, ó. Esse é o Parque Estadual Pico Paraná. Tira o Thiago rapidinho para mim, ele vai falar com o Corpo de Bombeiros aqui, ó. Esse é o Pico Paraná, esse é o ponto onde o Roberto estava com a jovem. Tem a Cachoeira do Saci, tem a Cachoeira de Cima, tem a Prainha Bairro Alto lá, aqui já está mais longe, tem pousadas aqui na região, tem o Agudo da Cuíca, aqui é o Parque Estadual Pico do Paraná, onde ele estava, tem cachoeira aqui perto, entendeu? Aqui, ó, é onde o Thiago está. Ao fundo que você vê aquela montanha, é o Pico Paraná. Ele estava essa grande região aqui de buscas que são realizadas neste momento atrás do Roberto. Mas a grande preocupação é, Pico Paraná é o ponto mais alto do nosso estado, com quase 2.000 metros de altura. Vamos conversar com o Thiago Silva, porque ele já está com o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Dubas, que é o responsável aí pelo Ghost. São bombeiros do grupo de elite, Thiago. É como se fosse o COP, é como se fosse a Rony dos bombeiros que está aí atrás dessa busca. São altamente especializados. Quais são as perspectivas? Qual é a ideia desse capitão agora em cima dessa busca? Como é que ele está vendo essa situação? É isso, Riva. Nós vamos conversar então com o capitão Dubas, do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná. Capitão, vocês treinam aqui, vocês conhecem essa área, vocês já realizaram vários resgates por aqui. Não é uma situação muito comum, mas vocês têm uma expertise em relação a buscas aqui. Qual que é a dificuldade nesse exato momento? Qual que é o trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui? Boa tarde, obrigado por atender o Balanço Geral. Boa tarde a todos.
A gente recebeu a informação da possibilidade do Roberto estar perdido desde ontem, por volta das 10 horas da manhã, ok? Aí foi feito um compilado de informações. Por volta das 13 horas, com o apoio do BPMOA, nós lançamos militares do Ghost até o ponto zero, que diante das informações é onde tem mais chance de a gente encontrá-lo e com vida, ok? É nessa situação que a gente trabalha. Ontem nós não tivemos sucesso, ok? Montamos nossa base, nosso posto de comando hoje, com mais recursos que foram sendo possíveis e conforme as informações foram chegando. Mais militares foram lançados no ponto zero hoje com o apoio São quantos bombeiros, capitão? Nós estamos com 20 profissionais com muito conhecimento da área nesse local trabalhando. É fácil de se perder nessas trilhas. Quem não tem a experiência, até fica de alerta para quem está acompanhando a gente. É muito fácil de se perder aqui. A gente tem como uma área remota. A área remota, a gente tem que sempre calcular para mais todas as dificuldades que a gente tem numa área urbana, né? Então, enfim, lanterna, alimentação, falta de conhecimento, estar sozinho no ambiente, né? Nesse período do final do ano, a gente também tem algumas situações atípicas, que é condições do final do ano, alguns animais peçonhentos, enfim. Então, tem condições que são um pouco diferentes da área do período de inverno. Entretanto, as buscas estão sendo feitas desde ontem. A gente está saturando toda a área do ponto zero e outras trilhas com pessoas que conhecem de forma primária, com todo o contexto de excelência, para que a gente encontre o Roberto. Alguma dificuldade nesse momento? Aqui eu tô vendo que o tempo tá bom, vocês conseguindo sobrevoar essa região, quer dizer, o clima tá ajudando nessas buscas? Isso, no fator de área remota e no desastre, algo que pesa muito em prol das buscas e na questão da sobrevivência da vítima são os intempéries. Neste caso, a gente tem recurso humano, profissionais com conhecimento, militares e civis, do COSBO e do CPM, que a gente quer agradecer aqui diante de todos. E também temos as aeronaves com tecnologia, a aeronave com câmera termal, que está fazendo a varredura em todo o vale, o pico. É algo que, sem essa aeronave, poderíamos ter aqui, vamos dar um exemplo, 5 vezes mais o número de profissionais que não iria ter as informações que a aeronave consegue nos trazer. Também em tempo hábil, foi lançado militar novamente num ponto zero, no qual a gente acredita que vamos encontrar o Roberto bem com vida ainda hoje. Tá bom. A gente vai continuar acompanhando, a gente confia no trabalho do Ghost. Muito obrigado ao capitão Dubas, falando ao vivo aqui, ao nosso Balanço Geral. São 20 bombeiros, alguns foram lançados, né? Desceram pelo helicóptero no ponto zero, lá em cima estão descendo a trilha, outros estão aqui que vieram por baixo, junto com montanhistas, muita gente, helicóptero sobrevoando essa região, bombeiros, montanhistas, enfim, todo mundo trabalhando para tentar encontrar o Roberto o quanto antes, Rivaroli. Então vamos lá, ponto zero onde ele estava. Sai dali, bombeiros estão descendo de cordas no ponto zero, vão abrindo o leque para buscar o Roberto. Só tem uma grande dificuldade, essa é uma área de 4.800 hectares. É o equivalente, gente, a mais ou menos 7 a 8 mil campos de futebol, para você ter uma ideia. Essa é a área que os bombeiros estão trabalhando neste momento. Agora, Thiago, a informação que vem do capitão dá uma esperança muito grande para a família, porque eles acreditam que ele esteja perdido, mas com vida, Thiago. Porque o bombeiro acabou de falar, vamos encontrar hoje com vida, é isso? É isso, Riva. O Corpo de Bombeiros trabalha, sim, com a expectativa de encontrá-lo nas próximas horas, conversando, inclusive, aqui com os outros bombeiros do Ghost, né? Esse grupamento de buscas, o Ghost aqui, que trabalha, que treina aqui, que realiza buscas aqui na região. Recentemente, uma pessoa desapareceu aqui, foram pelo menos 5 dias de buscas. E pela experiência que o Ghost tem aqui no local, quando as pessoas se perdem aqui, a tendência é que as pessoas elas começam a caminhar margeando o rio. Só que chega em determinado momento, essas pessoas elas param porque existe uma cachoeira aqui dentro. Quem conhece a região, mais ou menos 30 metros, e não é possível você transpor esta cachoeira. Então, várias pessoas pessoas que desapareceram, que saíram da trilha aqui no Pico Paraná, elas foram encontradas nessa cachoeira. E é para lá que as equipes do Corpo de Bombeiros foi na tentativa de encontrar próximo a essa cachoeira que tem na região o Roberto. Quer dizer, é esse drama agora. O Roberto ele não tinha experiência de montanhismo, conheceu essa moça, ela veio para cá, ele acompanhou essa moça aqui, aí, enfim, se perdeu aqui no meio do mato, ela retornou, ela veio aqui para a base por
abaixo do acampamento aqui do Instituto Água e Terra, e aqui ela pediu por ajuda. E eu pude observar também muitos montanhistas com quem a gente conversou no dia de hoje, pessoas que vieram para cá e fizeram até um apelo, viu, Rivaroli? As pessoas, elas precisam, quando vão fazer esse tipo de aventura, de usar GPS, de usar um telefone especializado para tentar fazer o contato, de vir com água, com alimento. Infelizmente, o Roberto veio despreparado para fazer esse turismo e agora ele está perdido. Parque em Campina Grande do Sul, no Pico Paraná. Rivaroli. Tá aí o Thiago Silva trazendo pra gente então a informação neste momento. Os bombeiros trabalham com a possibilidade, atenção, vem você aqui comigo, vamos lá. Temos um pequeno alívio nessa história, dessa grande aflição, dessa grande apreensão que está todo mundo vivendo com a história do Roberto. Fica esse exemplo para você, hein? Não conhece montanha, não sabe fazer turismo de aventura, não vai se embrenhar no meio do mato, é mata fechada, você se desorienta muito fácil. Qualquer um, você, eu também não entendo de turismo desse de aventura, vai se meter no meio do mato, não vai dar. Ô Roberto, me dá a primeira, eu quero a primeira sonora da menina, eu quero o primeiro trecho em que ela fala que está descendo depois de buscar o Roberto e não consegue. Ela desce, gente, ela tá de biquíni no meio de uma mata de aventura. Ela tá ali de biquíni descendo com as roupas dele e com a barraca. Vamos ouvir o que fala a menina que subiu o morro, que subiu o Pico Paraná com o Roberto. E ela vinha descendo depois de não encontrar mais ele. Venha, vai! Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. São 1h03 da tarde. O rapaz que estava comigo, ele estava muito debilitado, fragilizado. Aconteceu várias coisas nessa trilha. Olha, a gente chegou ali, ó, naquele pico, é muito alto, muito frio lá em cima. Na volta eu sou disposta a tudo, eu tenho disposição para tudo. E eu encontrei um grupo que eles são acostumados a fazer cardio. Eu vim correndo com ele, a gente correndo na trilha e ele ficou para trás. E nada dele, ele sumiu no meio da mata. Olha isso aqui, ó. Nossa senhora, gente. Esse morro que você tá vendo, põe a imagem dela ali de novo, não precisa trazer o áudio dela, mas a gente já entendeu. Ali é o momento em que ela percebe que está perdida, junto com o Roberto, que ele sumiu. Ela tá ao lado do morro, pode ir soltando a imagem, ó, porque lá, isso, o Luiz que tá em cima, ó, naquele ponto ela vai mostrar, ela tava do ladinho do morro, foi o momento em que ela começou a descer e já não tinha mais o Roberto junto dela. Ali ela já estava sozinha, e aí entram os... Olha lá, ó o morro do lado. Eram ali que eles estavam, a quase 2.000 metros de altura, passa um pouco, chega perto, 1.962 metros de altura no Pico Paraná. Foi ali que eles foram para esse turismo de aventura que é muito comum aí nessa região. Tiago Silva chamou, ele tem a prioridade. Tiago, abre-se uma clareira de esperança, abre-se uma luz de esperança pela fala do capitão que está coordenando tudo aí nessas buscas. E o que ele diz é, nós vamos encontrar o Roberto vivo. Porque o perigo é esse, né, Tiago? São muitos lugares escuros, fechados, cachoeiras que ninguém conhece muito bem aí na região, se não frequenta. Essa é a minha preocupação. Mas eu quero que você diga para esse irmão que o bombeiro falou. Ele vai voltar com vida, essa expectativa, né, Tiago? Pode ser? Exatamente. É o que a família, agora há pouco, estava conversando aqui com o Corpo de Bombeiros. A Renata é irmã, né? Irmã e mãe, porque ela cuida. O Roberto mora com a senhora, ele saiu daqui, a senhora viajou, né, para as festas de fim de ano, ele ficou aqui. E eu vi que a senhora conversou agora há pouco ali com o Corpo de Bombeiros, a gente conversou com o Capitão Dubas, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros é excelência nesse trabalho, né? Já resgataram várias pessoas aqui. Eles tranquilizaram, vocês estão confiantes nesse trabalho? Sim, eles têm uma equipe com experiência, tem os trilheiros que já se prontificaram, fizeram a inscrição ali, já subiram a montanha. Tem helicóptero que deixaram os bombeiros lá em cima do pico, porque a gente não sabe exatamente entre o pico e existem 2 acampamentos. Então, é uma distância. Que fala nesse momento com o Thiago Silva. Abre-se agora um fio de esperança em que essa família se agarra.
tá? Essa família se agarra nesse fio de esperança neste momento. O Balanço Geral desde as 11h28 da manhã, quando entramos no ar, e todos os dias nós estamos nesse horário aqui para trazer informação para você. Então é só você se conectar sempre a toda essa hora com a gente. Venha, porque abre-se uma esperança. Os bombeiros acreditam que vão encontrar o Roberto vivo, que ele esteja perdido na mata. Tiago Silva tá lá, tá perguntando para ela isso, vai lá. Duda, como é que ele é? Ele faz curso, ele se formou esse ano em segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Gente, essa dificuldade nós vamos ter durante toda essa operação. Nós temos toda a tecnologia do mundo à nossa disposição. Frente, Olha lá, então voltou, ele já vai. tem um pouco de experiência, ele já fez estágio com essa situação, então assim, eu tenho muita fé que esse conhecimento que ele adquiriu vai ser usado por ele mesmo, para ele mesmo. A família está falando aqui, ô Rivaroli, a gente teve só uma interrupção na transmissão, nós estamos num lugar difícil, né? Difícil acesso, estamos com o nosso Starlink, nossos equipamentos aqui da Record, mas só está me falando que o Roberto, ele fez curso de socorrista, ele sabe se virar, ele é jovem. Ele é jovem, ele tem já... A única coisa é que o corpo deixou a gente bastante ciente, não é a água nem a alimentação, é o térmico, então... É muito frio à noite aqui? É frio à noite, então é essa a nossa preocupação, ele já passou essa noite toda. Na verdade, é a segunda noite, né? A primeira noite como desaparecido, mas é a segunda noite que lá em cima. Então, com muito frio, a noite da virada foi uma noite chuvosa, uma noite muito fria. E agora, essa noite também foi uma noite fria, choveu bastante. Então, a parte térmica é o ponto. Tem que encontrar ele hoje. Ok, essa é a preocupação da família. Tá bom, a gente vai continuar aqui, Renata. Essa é a preocupação da hipotermia, né? Muito frio, muita chuva aqui. Às vezes o terreno aqui, tem hora que fecha isso aqui, ô Rivaroli, vem uma nuvem aqui e aí, é claro, a temperatura acaba caindo, né? Graças a Deus a gente está vivendo ainda a questão do verão aqui, mas esse é o medo, a questão da hipotermia, não tanto a questão de comida, de água, mas a questão da temperatura é uma questão que preocupa aqui as equipes do Corpo de Bombeiros. Rivaroli. Hipotermia, gente, a grande dificuldade é que ela desliga o nosso corpo aos poucos. Como a gente vai perdendo a nossa capacidade, primeiro o cérebro vai perdendo a força, ele vai desligando alguns órgãos, porque ele precisa economizar energia para continuar funcionando. Essa é a grande medo, é a grande dificuldade, porque a hipotermia é a morte lenta. Ela vai desligando o corpo aos pouquinhos, a última coisa é a circulação com o mínimo de pressão e força possível até que a gente apaga, sem perceber que apagou. Eu quero que o Tiago também prepare o Corpo de Bombeiros, porque o Tiago Silva tem que trazer orientação pra gente lá, né, Tiago? Nesse caso, se a gente se perde no meio da mata, continua andando, volta, para, pede ajuda, o que é que a gente faz? Por quê? Porque esse é um local muito conhecido pelo turismo de aventura, muita gente vai para isso sem experiência. O Tiago vai falar com o bombeiro já, enquanto isso o pai falou. Eu quero o pai, me dá a imagem do pai que conversou com a gente, trouxe as informações daquilo que ele tá vendo. Esse é o pai, que você tá vendo aqui, ó, tirando o óculos ali da gola. Vamos ver o que o pai fala, venha. O senhor, ele veio para cá para fazer essa trilha de aventura que todos os jovens gostam de fazer, né? Sim, sim. Veio para cá. Ele saiu para cá e se perdeu aí para cima, né? E o pessoal agora estão à procura dele daí, no caso, né? O Roberto é um jovem aventureiro, ele gosta desse tipo de situação. Ele faz, vamos dizer, ele praticamente faz trilha, faz montanhismo, mas é que nem, vamos dizer o seguinte, aqui ele não teve experiência, né? E eles vieram, acho que de pé lá da BR até aqui, né? Praticamente. E agora tá pro pessoal aí do bombeiro aí, que eles deram informação e eles que estão mais atentos de algum detalhe, né? Tá tudo o pessoal aqui à procura dele, né? Então vamos aguardar isso daí e vamos ver o que vai acontecer. Né? O apelo que o senhor faz é que as pessoas que conhecem aqui a região, que ajudem, né? Que ajudem, né? Que ajudem praticamente, venham, quem conhece aqui, aonde que pode fazer alguma coisa, né? Vamos dizer, que ajudem. Né? Eu tô vendo que o senhor tá um pouco apreensivo, um filho desaparecido até não ter a informação dele. É complicado. Né? Mas vai dar tudo certo. Não, sim, vamos ter fé e aguardar, né?
É um pai apreensivo, é um pai desolado neste momento. São aí as imagens aéreas que nós estamos trazendo para você. A gente vê várias viaturas do Corpo de Bombeiros, do Ghost. Eu queria que você se projetasse agora, porque é difícil a gente imaginar uma situação como essa só passando para saber o que é que nós vamos sentir. Mas se coloca no lugar desse pai. Sabe que o filho tem um mínimo de preparação técnica para isso, é o mínimo que ele tem, que ele vai conseguir sobreviver sim. E essa é a expectativa. Neste momento, o que faz uma família? Torce, está apreensiva, está triste com a situação. Em média, um desaparecido todos os dias no estado do Paraná, mas quase 100% encontrados de alguma forma. E nesse momento, essa família tem total esperança, porque o Roberto fez alguns cursos. A informação que a gente tem é que o Roberto fez cursos de segurança do trabalho e sobrevivência, tem na segurança do trabalho também. Esse é o nosso drone subindo para você agora. O Thiago Silva tá lá de novo, tá chamando, tem a prioridade. Venha com você, Thiago. Porque essa entrevista desse pai, ele desolado, ele consternado ali, realmente toca profundamente o coração da gente e de pai e mãe que estão nos assistindo agora. Tá com o coração na mão, o seu Roberto também tá bastante apreensivo com o filho aqui dentro. O pai, inclusive, a família de uma forma desesperada ontem, sem conhecer tecnicamente aqui a questão do alpinismo, do montanhismo, Rivaroli. Eles adentraram aqui, eles entraram nessa mata e aí foram aconselhados a não parem na mata, porque senão seriam outras pessoas que estariam desaparecidas. Vou pedir pro Chinão. Tá aí o Thiago Silva lá, essa é a dificuldade, gente. Por que é difícil chamar socorro dos bombeiros? Exatamente por isso. Você sabe que o nosso sinal de Mochilink, ele funciona por celular, estamos com o Starlink também, que é via satélite, e olha a dificuldade. Mesmo com satélite, mesmo com sinal de celular, com 1000 coisas à mão, olha a dificuldade que é de estabelecer conexão. A gente está conectado o tempo inteiro e conversando. Calcule isso no momento de desespero, em que o celular dele acabou a bateria. Porque a menina desce com o celular já sem bateria, a menina. A que estava acompanhando. E você percebeu uma coisa? Tem mais uma sonorinha dela aí, tem mais uma entrevista dela. Porque ela fala assim, o rapaz que estava lá, ela não chama o Roberto pelo nome em nenhum momento. Vocês repararam isso? Me chamou a atenção. Por que ela não chama o Roberto pelo nome se ela estava já a terceira ou quarta vez ficando com ele? O que é que está acontecendo aí? Pode ter um mistério, pode ter um ponto de interrogação nessa história? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Eu estou fazendo aqui, eu sei que é a mesma pergunta que você faz aí na tua casa. Nesse momento que você está aflito também, acompanhando tudo isso, com a mão suada, é o tipo de história que dá aquele frio na espinha da gente. Olha o que os buscadores aí usam. Olha quem está fazendo o socorro. Rádio amador, com antena de rádio amador. Porque aí é conexão perto, é conexão próxima. Você não precisa de antena, de celular, você não precisa de satélite, é aquela conexão direta. Você vê que nesse momento toda a estrutura é colocada lá, Thiago. Você falava do pai, do menino Roberto, desse guri, desse piazão de 19 anos, que está sumido no meio da mata nesse momento. E aí a família quase entra no mato, Thiago. Mas é que mato é tudo igual. Para se perder é muito fácil, né? Exatamente. Daí a família foi orientada, Riva, a não permanecer aqui, porque senão o Corpo de Bombeiros vai ter que fazer mais resgates aqui. Aí, né, o que a gente pode dizer é que aqui, Riva, tem muita gente que faz, né, que pratica esse tipo de turismo, né, o turismo de aventura. Do meu lado esquerdo aqui, Riva, eu estava mostrando com o nosso drone pessoas que ficam acampadas aqui, barracas aqui, as pessoas gostam, as pessoas vêm para cá. E quando as pessoas elas entram aqui, né, tem um quiosque aqui do Instituto Água e Terra, do IAT, onde a pessoa, quando chega aqui, ela tem que preencher uma ficha. Isso é obrigatório. Fica bem do meu lado direito aqui, as pessoas elas passam, elas fazem ali, né, uma ficha, preenchem aqui uma documentação, colocam ali um nome, né, um telefone de contato, mas não existe aqui, ninguém é barrado aqui, né, ninguém é proibido de poder participar aqui, de poder fazer esse tipo de aventura. Claro que as pessoas elas têm que ter um mínimo de bom senso, porque é um trabalho arriscado e que, em determinado momento, né, tem ali uma subida vertical. As pessoas elas precisam subir em 90 graus. E quem não está preparado, quem não tem a técnica, tem que vir para cá com guias. Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Existem guias aqui que acabam levando algumas pessoas aqui no Pico Paraná. Restabelecendo, é isso, gente. É uma conexão muito difícil. Eu quero que você imagine, se nós com toda a tecnologia do mundo, a gente às vezes fica com dificuldade, você imagina o Roberto que só tinha um celular e sem bateria. Aí o desespero bate, né? Nessa hora fica aflito, o desespero bate, a gente não sabe o que fazer, e eu queria chamar a atenção, esse é o Roberto.
É esse o menino que está desaparecido. Menino, 19 anos de idade, corta aqui para mim, ô Bira. Esse é o menino que está desaparecido. Essa foto é de lá, inclusive. Esse é o garoto que está desaparecido neste momento no Pico Paraná. Um parque que tem uma área de aproximadamente 8 mil campos de futebol. 8 mil campos de futebol. É esse o trabalho, nessa hora, que está fazendo a equipe do Corpo de Bombeiros. Vai do ponto zero, de onde ele estava, vai abrindo o leque, descendo o morro, o helicóptero, todo mundo chegando para encontrar esse rapaz. E aí, ó, onde ele estava, põe a imagem essa que está no ar, põe aqui para mim no telão, por favor, Obirá. Eu quero essa imagem que está no ar aqui no telão para eu acompanhar uma coisa, ó. Ele tá aqui, no Pico Paraná. Tem a Cachoeira do Saci aqui perto, tem a Cachoeira de Cima, mas a preocupação é com a Cachoeira do Saci. Tem outras cachoeiras no caminho, porque eles vêm pra cá, né? Em direção à Fazenda Rio Paraná. Essa é uma preocupação das cachoeiras ali da região, porque ele não conhecia 100%. Bom, a menina que subiu com ele, ela foi gravando vídeos na descida. Enquanto ela descia, ela desce, pede ajuda, grita por socorro, algumas pessoas saem da Fazenda Pico Paraná e vão até ela ajudar. Ela fala de um casal que foi ajudar. E ela desce o morro com todas as coisas, com barraca, com tudo, inclusive com as coisas dele, até com a chave do carro dele que ficou com ela. Vamos ouvir o que ela fala? Descendo o Pico Paraná, quando o Roberto já tinha desaparecido. Dá uma olhada. Galera, são 2h10 agora. Tô aqui já equipada, pronta pra... Tô voltando já. A gente tava ali, ó. Bem ali, ó. No Pico Paraná. Eu falei, ele pode ter se acaninhado, ter deixado a gente pra trás e ter ido embora, mas o celular dele tá comigo, tá descarregado, a chave, tudo dele tá comigo. E eu acho que ele não ia fazer isso, pô. E eu falei, ele pode ter se acaninhado e ter ido embora, deixar a gente pra trás. Mas no início dá pra fazer o cadastro. E acho que ele não deve ter passado por lá. Porque se ele passasse por lá, nem helicóptero os pessoal ia mandar. Os pessoal não ia mandar helicóptero à toa. Aí, ó, você viu a menina descendo? O que ela fala? Eu tô carregando as coisas nossas, as minhas e as dele. Você percebeu que ela tava... Ó como não conhece. Normalmente, quando você vai fazer esse montanhismo, é bota mais alta, bota de alpinismo, é roupa comprida, porque pode ter animal peçonhento, tem cobra nessa região, tem mato que corta. Você tem que evitar qualquer tipo de problema. Então você usa roupa de montanhista. É roupa comprida, gente. Lá em cima é frio, é úmido, é gelado para uma barbaridade o Pico Paraná. Meu tempo de escoteiro, eu cheguei na base lá, não subi não, que eu fiquei com medo, confesso pra você, mas cheguei lá perto. Então, perceba você que eles não tinham a mínima noção do que enfrentariam. Não tinham a mínima noção daquilo que iam enfrentar. A menina tá de biquíni, tá de shortinhos jeans, no máximo com uma blusinha fina. Me dá a imagem dela de novo. É pra você perceber que não tinha noção do que tava lá, ó. A roupa que ela tá vestindo, a blusa que ela tá usando é uma blusa fina. Mas é uma blusa daquelas que tem pluma dentro, isso aí se molha, pesa uma barbaridade, não é corta-vento. Quando você sobe para um lugar como esse, é aquele corta-vento que se usa, que é caríssimo. Se você for comprar numa loja um corta-vento desse, é 400, 500 pila, desses profissionais ou mais, para as pessoas que são preparadas. Ó, com relógio, com bracelete, são coisas que você não leva para trilhas. Não leva. A não ser que seja um relógio, que tenha uma orientação, que tenha ali uma bússola, que tem um altímetro, que tem uma série de coisas para você saber o que está acontecendo. Não é, eles não estavam preparados para essa trilha. Subiram no afã de subir, naquela loucura do jovem, vamos subir, vamos passar a virada lá, ei, vamos! Mas, lamentavelmente, o Roberto se perdeu no meio do mato. Thiago Silva está posicionado já de novo? Lelo, na hora que o Thiago Silva estiver pronto, pode vir com a gente aqui, ó, você vê uma imagem agora, põe essa imagem no ar, tira o Roberto para mim, aí, essa imagem que você está vendo agora. É a família toda concentrada ali, com algumas pessoas fazendo essa ajuda, corpo de bombeiros por lá, alguns montanhistas experientes do estado do Paraná, e nós temos excelentes montanhistas, porque é uma característica do nosso estado, é um estado todo escarpado, cheio de morro, cheio de vale, tudo escalavrado, aquela coisa inteira. Então as pessoas gostam de praticar esse esporte. Então há pessoas que, mesmo amadoras, têm uma experiência incrível, que vão ajudar e muito. Nessa hora, toda ajuda que for correta é válida. O próprio Corpo de Bombeiros falou, então se você é montanhista, conhece a região, vem aqui, vamos ajudar, porque a gente precisa abrir o leque. Vai assim, ó, é como se pegasse um pequeno ponto zero, certo? Vem aqui para mim, Birá. Ponto zero.
Vem cá, corta aqui pra dentro, ó. Ponto zero. Pegou o ponto zero. Vai abrindo o leque. Vai abrindo o leque. Chegou num ponto, ó, aqui não vai mais. Vai para outro canto e vai abrindo. E vai precisando dessa busca cada vez maior. Então você parte do nada, que é o ponto zero, e vai conseguindo, com as pessoas corretas, no local correto, do jeito certo, fazer toda essa operação de busca para o querido Roberto, esse menino aí que a própria família fala, um menino querido, era um menino estudioso, um menino que perdeu a mãe, estava morando com a irmã, né? Tinha aí o pai também como uma das referências, por mais que a informação que a gente chega tivesse, desde que a mãe morreu, um pouquinho de distanciamento, aquela coisa toda, mas é família. Nessa hora é o coração que a gente coloca à frente, a razão para a busca, o coração para a torcida, para que o menino possa voltar o mais rápido possível, esse gurizão. Thiago, você pediu passagem, você tá aí no Pico Paraná, você tem a prioridade, diga. Deixa eu conversar com o Capitão Dubas, do Corpo de Bombeiros, que está aqui. Capitão Dubas está ali falando com a família, passando uma orientação, tentando tranquilizar aqui as pessoas. Em relação, o capitão estava agora há pouco ali, né, capitão? Estamos aqui. Capitão, o senhor foi atrás das buscas, mas é importante, né, para o telespectador do Balanço Geral. É difícil. Que orientação para quem gosta, para quem pratica esse tipo? Qual que é a orientação para quem pratica esse tipo de turismo, de aventura, por parte do Corpo de Bombeiros? Ok, a orientação, logicamente que a pessoa tem que vir com o track, que é uma trilha atualizada, com o GPS, ok? Geralmente o pessoal usa o celular, então você tem que ter a certeza de quanto tempo que a bateria do celular vai durar, para também ter essa certeza que você vai conseguir chegar até o objetivo e retornar. Outra situação também é trazer alguns alimentos, se hidratar, roupas que em primeiro momento, por exemplo, agora, para quem não conhece, você subir com um corta-vento que a gente chama, ou uma jaqueta, acaba sendo meio que um absurdo. Entretanto, não, a área remota, o tempo ele muda de uma hora para outra. E essa percepção é muito difícil por falta de conhecimento específico. Então, qual que é a orientação? Muito antes, estudar a área, estudar a trilha, jamais estar sozinho também, a não ser que tenha muito conhecimento e são para com os profissionais, para que não seja pego de surpresa, que é o que normalmente acontece. A pessoa vem com um calçado não adequado, com a roupa não adequada, vem muitas das vezes cansado, ou de repente fez a ingestão de alguma bebida alcoólica, algo do tipo. Então ele já chega com o organismo sobrecarregado. E a área remota, mesmo que você faça lá um outro tipo de esporte, natação, pedal, artes marciais, é diferente. O grupo muscular, a condição cardiovascular, ela é exigida ao extremo, e a desidratação, independente se está frio, inverno ou verão, por ser uma região úmida, ela acontece em situação aumentada do dia a dia. E, para tanto, a questão do resgate também, a pessoa precisando, o tempo a gente costuma, por exemplo, lá, se eu demoro 4 horas para subir, condição normal, para eu retirar essa vítima pela trilha, você pode colocar ali em média 20 horas. Então, se a pessoa está passando mal, está desidratada, qualquer outro tipo de uma fratura, mesmo que seja algo normal na situação do dia a dia urbana, no qual eu tenho uma ambulância, eu tenho um recurso rápido, eu estou próximo do hospital, e o meu organismo não está sendo tão exigido, é um pouco mais tranquilo. Na área remota e no desastre, essa percepção do dia a dia, ela acaba sendo meio que conturbada por quem não tem o conhecimento do local. Eu estou vendo que o senhor está com o capacete, está com a lanterna, e o senhor faz uso do apito. O apito também, eu vi que o pessoal quis ajudar ali, né? O pessoal do bombeiro falou, você quer ajudar, você tem experiência, mas você está com o apito é de fundamental importância agora. Exatamente, a ideia do apito. O capacete, no caso da gente como profissional que sobe com o capacete, mas a ideia é ter mais de um apito, sendo interessante ele estar no corpo. Se você coloca numa mochila um capacete, numa queda ou algo parecido, você pode perder esse recurso, que é de extrema importância. Como você bem observou e falou, mesmo as pessoas que estão passando aqui pelo posto de comando, militares ou profissionais civis, né, do COSME e do CPM, todos estão sendo tendo orientações mínimas para que subam e também não venham a se tornar mais uma vítima. Então a gente tem essa preocupação mesmo com os profissionais. Então quem não tem o conhecimento da área, não tem o hábito, ou não conhece como funcionam os track e os recursos de GPS, é muito importante estudar antes, de repente até... Bom, tá aí o Thiago Silva conversando com o Capitão Dubas, que é o responsável por esse resgate no Pico Paraná, lá do Ghost. O Thiago está fazendo perguntas importantes. Você que gosta de turismo de aventura, presta atenção no que fala lá o capitão. Vamos lá. Telefone. Então é importante deixar os dados aqui. Horário que subiu vai ser anotado. O que pretende, qual que é a trilha. E isso também não mudar. Se eu falei que eu vou lá pro Pico do PP, a ideia é que eu não mude
essa direção, porque se caso aconteça algo, essa informação vai ser um informe. A gente vai trabalhar com algo que não é o real. Tá bom, capitão. Muito obrigado. Gentilmente, capitão Dubas está aqui entre buscas, olhando o mapa. Tem um mapa ali, o pessoal está monitorando o tempo todo, conversando com os bombeiros pelo rádio, né? Rádio aqui de comunicação, das equipes que estão lá dentro. E já já a gente volta daqui. Riva. Tiago, aproveita o capitão que tá aí. A pergunta que eu faço para ele é o seguinte: eu sumi no meio do mato, eu me perdi na mata, Tiago. O que é que eu faço? Eu fico parado esperando os bombeiros, eu continuo a caminhada, eu busco uma área de clareira. O que é que eu faço nessa hora? Para que a gente possa orientar, porque muito jovem, muita molecada vendo a gente, algumas famílias vão para subir o Pico Paraná. Qual é a orientação quando a gente se perde? É meio João e Maria, vai amarrando um pedaço de fita, um pedaço de blusa para deixar sinal de vida. O que é que a gente faz? A informação, junto com o capitão Dubas, da Polícia Militar do Estado do Paraná, agora Corpo de Bombeiros. A menina tá lá? Tiago, a menina tá aí também, ela tem prioridade para falar com a gente a hora que ela quiser, viu? Para trazer a versão dela, trazer todos os detalhes, esclarecer tudo certinho, porque os vídeos que ela fez são vídeos impressionantes, que ela vai mostrando, ó, faz 2h30 que eu tô aqui, faz 3h30 que eu tô aqui, descendo. Nós temos mais trechos dela. Me dá um próximo trecho da entrevista, não entrevista, aí são os vídeos que ela fez enquanto descia o Pico do Paraná, já sem o Roberto ao lado dela. Aí ela já estava sozinha, tentando, de alguma forma, buscar o socorro. Vamos ouvir mais um trechinho dela, porque é o seguinte, ela foi narrando o que foi acontecendo. Quando ele some, ela diz assim, do dia 31 pro dia 1º, 10 horas da manhã, ele sumiu. Ele simplesmente falou que ia embora e foi na nossa frente. E aí pediu ajuda, gritou por socorro, subiram pessoas da fazenda Pico do Paraná lá para fazer essa ajuda, um casal, e aí ela estava com medo de se perder também, mas ela recolheu todas as coisas e desceu. Vamos ver mais um trecho dessa narração dela, da aflição que ela vivia na descida do Pico Paraná. Veja. É mais... segunda complicada, já passou. É onde a gente se mete na mata, tem muito mato, nossa. A gente tem que escalar, fazer muitas escalações. Eu ajeitei as coisas aqui, ó. Ai, gente, que susto! Aí o casal ali, ó. E botei o carregador portátil. Botei o carregador portátil aqui, conseguindo carregar, e aqui já tem sinal. Agora é destino à fazenda, em busca de atualizações. Meu cabelo tá muito... Gente, vão mandar helicóptero atrás dele. Vão deixar lá no pico. Uma equipe e outra equipe vai subir. Vai vir desde a fazenda, andando até aqui. O outro, meu parceiro, tá bem ali, ó. Ele tá por aqui assim, ó, de azul. Por aqui, ó. Deixa eu ver. O nome dessa menina nas redes sociais, onde ela narrou tudo. E ela tá lá. Eu sei que ela tá lá, porque ela fez esses vídeos, ela postou os vídeos nas redes sociais. É Estrela alguma coisa o arroba dela. Ela fez imagens da nossa equipe lá no local. Ela tá dizendo que vai ser liberada daqui a pouco, mas uma testemunha que estava no Pico do Paraná com os dois apareceu. E essa testemunha vai falar com exclusividade com o Balanço Geral. E não é ela, não é a Estrela que foi gravando os vídeos, colocando nas redes sociais, ainda está postando neste momento, ela está nos vendo e nós temos a prioridade de falar com ela para ela ir dando a versão. Ela foi narrando o que aconteceu, esses vídeos estão nas redes sociais dela, tá? E nós queremos ouvir a versão dela neste momento. A testemunha que gravou com a nossa equipe, que está mandando o vídeo, tem uma outra versão sobre essa história. Atenção! Chega para mim agora, pela nossa equipe, uma outra versão de que, de fato, o Roberto sumiu, mas que ele foi abandonado no morro. É a informação que eu tenho de momento. Esse vídeo está sendo preparado, a nossa equipe está fazendo a edição para que você veja ele direitinho aqui na televisão. Já estamos subindo isso. Nós não vamos identificar essa testemunha, mas ela provou para a nossa equipe que estava no local.
que estava junto com o Roberto e com a Estrela. É assim que essa moça se identifica. Ela está conversando com a nossa equipe neste momento e a versão é diferente. Portanto, neste momento, com todas as equipes lá, o Corpo de Bombeiros também, a equipe da RIC Record se reposicionando, o BG Móvel está lá no ponto, ajudando naquilo que é possível, inclusive com o nosso drone, a gente sobe o drone, mostra a imagem para o Corpo de Bombeiros Militar, para os bombeiros do Ghost, para trazer todo o esclarecimento sobre essa história. Há um questionamento agora que é feito por uma testemunha. E aí? Segundo essa testemunha, de fato o Roberto se perdeu, mas quem estava junto com ele, e agora eu não sei se era apenas essa jovem, se tinha mais gente, simplesmente deixou ele para trás. Quer sumir, mais ou menos no sentido assim, quer sumir, some. O problema é teu. Nós estamos conversando neste momento com essa testemunha, que é exclusiva, que está gravando para nós toda a informação e na nossa equipe já estamos preparando tudo para trazer esse vídeo para você, essa declaração que é forte. Uma declaração muito importante neste momento de uma testemunha ocular. Alguém que esteve no local e viu. Olha como as equipes vão trabalhando. Você está vendo a imagem agora, um passa a foto para o outro, os montanhistas vão subindo o morro, o Corpo de Bombeiros faz uma base, buscam com o helicóptero térmico deve vir para a região também, que tem a câmera térmica para fazer toda essa identificação. É algo muito diferente, esquisito que está acontecendo. O Thiago já vem com a informação para a gente. Essa é a Estrela, essa é a menina que estava lá com ele, Thiago? É a Tayane que subiu com o Roberto. Tayane, você estava me explicando que você subiu junto com o Roberto. Em determinado momento vocês viram ali alguma situação de perigo e você começou a descer seguindo 3 rapazes que estavam na trilha, é isso? Isso, nós chegamos até o acampamento 1 na Casa de Pedra. Chegando lá, apareceu 3 rapazes que têm o passe muito rápido, são acostumados com essa trilha, estavam com mochila de água, de ataque. Então eu peguei o pique deles. Aí eu falei, Roberto, você tá muito lento, eu vou continuar na frente com eles e a gente se encontra na barraca lá na frente. Você tava com algum receio, alguma coisa assim, não? Não, eu tava tranquilo, porque não tem como se perder na trilha, é muito marcada a trilha e eu cheguei a acompanhar os rapazes e o Roberto ficou atrás. Então eu cheguei no acampamento, eu fiquei 1h30 esperando por ele e nada de ele chegar. E aí quando o outro rapaz que chegou muito atrás dele, tava vindo, não encontrou ele no caminho e falou, nossa, ele tá perdido. Aí a gente voltou de novo pro Pico Paraná para encontrar atrás dele e a gente não conseguiu achar nada de rastro dele, só um sapato, uma marca de sapato de rastro. Ele já descendo o pico e foi a única coisa que aconteceu. Ele tava sem água, sem comida, como é que era a situação de vocês na hora da subida aqui? Ele tava só com um pouquinho de chocotone, algumas ameixas e 4 dedos de água e um facão. Essa é a Tayane, ela se identifica na internet como Estrela, por isso que eu estava chamando ela de Estrela. Nesse momento ela resolve vir até a nossa equipe e conversar. E ó, parte do que essa testemunha falou pra gente bate com o que ela tá dizendo. Que ela viu essas pessoas, seguiu essas pessoas e o Roberto ficou. Tá lá, ela continua falando lá, vamos lá. Muito fragilizado, ele tenha caído de algum penhasco, de algum degrau, alguma coisa. Você acha que ele pode estar machucado, pode estar ferido? Você teme isso? Ele pode estar machucado ou ele pode ter entrado em uma trilha diferenciada e tá perdido no mato. Ele não pediu por socorro em nenhum momento? Não, ele não avisou nada pra mim que ele tava mal, eu precisava de ajuda. Ele chegou a vomitar, a gente subiu o Pico Paraná às 3h30 da manhã, ele chegou a vomitar, mas ele chegou no Pico Paraná muito bem, ele me abraçou, ele falou, nossa, conseguimos, a gente sorriu, comemorou, e na descida ele tava muito bem, ele fez vídeo meu, a gente sorrindo, alegre, ele não apresentou nada de estar mal. O que você acha que aconteceu com ele? Qual que é teu receio agora? Ele pode estar perdido na mata, ele pode estar sofrendo muito frio mesmo, que foi muita chuva nessa madrugada.
Eu tenho a intuição que pode encontrar ele, mas pode encontrar ele muito fragilizado e sem força. Entre o posto 2 e o posto 1, foi ali que ele desapareceu? E entre o acampamento 1 e o acampamento 2, a Casa de Pedra, ali que eu perdi o contato com ele. Eu não conheço essa região, muita gente está acompanhando, a gente não conhece. É uma região acidentada, é uma região difícil, é uma região um pouco mais vertical. É muito perigosa. Tem momentos que a gente tem que escalar montanhas, as montanhas são muito retas, tem apenas grampos e corda para a gente se pendurar. Soltou a mão de lá, cai do penhasco, não sei onde cai. É um abismo. Você conseguiu transpor com o Roberto? Não? Alguns momentos sim, são muitos momentos de montanha. Subindo e descendo, subindo e descendo. A parte mais perigosa a gente chegou a descer junto, e já as outras é muita parte perigosa, é muito relativo. Tá. Quer dizer que o Roberto ele não conseguiu acompanhar o ritmo de vocês e ele acabou ficando para trás. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo, apesar de... Bom, tá lá. Essa é a Tayane. O Thiago Silva vai continuar conversando com ela. Essa é a menina que você viu os vídeos descendo, contando o que estava acontecendo, que de fato, e isso fica muito claro, ela deixa o Roberto para trás. Em algum momento, ela mesma admite e fala para ele, ó, o seu passo tá muito lento. Eu vou continuar acompanhando os 3 montanhistas e vou te deixar para trás. E o Roberto fica entre o posto 2 e o posto 3, ele some. Vamos lá. Ela continua falando. Vai, Thiago. Não pensaram em determinado momento, vocês não pensaram em ir atrás do Roberto, em buscar o Roberto, vocês só resolveram buscá-lo depois de 1h30? Não, eu cheguei 7h50 no acampamento 1, dormi até as 9 horas e 9h15 os rapazes, as 3 pessoas chegaram até o acampamento e falaram bem assim, perguntaram dele, eu falei, ele tá vindo aí atrás, ele falou, não, a gente não encontrou ele, ele falou, ele tá perdido, o rapaz que tem experiência falou, ele tá perdido. Então a gente falou, ele falou, eu vou atrás dele. Em questão de 15 minutos de preparamento, a gente comeu algum açúcar, água, e a gente foi sem nada, só com o meu celular, para conseguir sinal lá em cima. E a gente foi atrás dele até perto da último lugar que eu vi ele, que a gente se separou, que fez vídeo e tudo. A gente procurou ele, eu fiquei em algum canto, o rapaz entrava em outras trilhas chamando o Roberto, a gente gritou dentro da trilha. Não achamos, a gente passou sede, a gente passou fome, a gente teve que se ajoelhar no chão para tomar água da lama, porque a gente gritou muito atrás dele, a gente tomou água da lama, da chuva. E chegou um momento que a gente falou, nossa, a gente está muito cansado. Para os bombeiros falaram, para vocês não ser outra vítima, vem embora para a fazenda. Mas a gente procurou por ele, a gente foi 9h30 atrás dele e a gente retornou da trilha 1h30, 1h, 1h30. A gente ficou muito tempo atrás dele. Você teme pelo pior? Você tem medo que possa ter acontecido pior com o Roberto? O que passa na minha cabeça agora é porque uma vez eu fui atrás dessa trilha, só que a localização me jogou para Antonina, e eu peguei um ônibus que me levou para Cacatu, e eu tentei fazer a trilha por lá, só que os moradores locais falaram bem assim, olha, desculpa a notícia, mas é bom você ir embora para sua casa, porque aqui a mata é fechada, você tem que entrar com facão e tem onça. E tem onça, é muito perigoso. E foi que me deu medo, eu voltei para minha casa. Aí depois eu continuei pesquisando, até que eu achei a fazenda Pico Paraná. Aí os pessoal estão achando que ele entrou para a trilha Cacatu, aonde tem onça. Onde tem esses cobra venenosa, e é o habitat das onças, porque a onça não sobe montanha, mas ela fica na parte rasa, mais plana. E o que eu tenho em mente é isso. E ele estava indo para essa outra trilha? Era esse outro espaço? O lugar que vocês estavam dá caminho para essa trilha? O rapaz que estava na trilha com a gente... Vamos restabelecer o contato, vamos restabelecer a conexão com o Thiago, porque agora eu recebo a informação da minha equipe que uma dessas pessoas que estava na montanha, perto da Tayane, perto do Roberto, está falando com a gente neste momento. Eu não vou te identificar, não vou chamar pelo nome. A Tayane fala que ela realmente deixa o Roberto para trás porque ele estava com o passo lento. O que é que aconteceu ali naquele morro? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Balão Geral. Escutar socorro dele, ele gritar alguma coisa que a gente ajuda. Sim, Fábio, segura um pouquinho pra mim, eu tô com a Tayane lá,
Pode falar a tua versão, segura, que nós vamos falar a tua versão. Vai preparando o Fábio de uma outra forma para mim, Rafa. Ele se identificou, ele falou no ar, eu sou o Fábio. Então, por isso que eu estou falando o nome dele. Ele falou, eu quero me identificar sim. A Rafa vai gravar pra gente isso, porque nós estamos com uma pequena dificuldade de conexão por todos os cantos. Grava pra gente isso, Rafa, junto com ele, traz pra mim. É isso, a notícia sendo feita ao vivo com você. A Tawane tá lá conversando com o Thiago Silva agora. O que o Fábio falou pra mim foi, a história não é bem essa. A Tawane tá lá, vamos com ela. Você com ele, né? Vocês queriam estar agora juntos, né? Então você se emociona. Sim, a gente tinha bastante coisa planejada para fazer depois dessa trilha. E acontecer tudo isso, eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. E eu fico com um pouco de pensamento assim ruim pelo fato de eu ter deixado ele para trás, entendeu? De ter me afastado, me separado dele. De ter me separado dele por um momento. Se eu não tivesse me separado dele por um momento, talvez não teria acontecido isso. Porque quem tem mais experiência ali de nós dois era eu. Ele não tem tanta experiência, eu já tô acostumada com essa vida. Tá bom. Tayane, a gente vai continuar acompanhando e se Deus quiser vai dar tudo certo. A Tayane estava com o Roberto, tá conversando com aqui. A gente sabe que aqui é um local de difícil comunicação, mas essa é a história, Riva. Esse é o Thiago Silva. Ó, a Tawane continua aí porque, Thiago, a minha pergunta é, lá em cima do morro, e aí é uma pergunta aberta e honesta, eles usaram alguma coisa a mais? Usaram algum tipo de entorpecente? Estavam no afã dessa virada de ano? Beberam? Fizeram alguma coisa que tira um pouco da consciência do Roberto nessa descida, Thiago? Pelo que o pessoal comentou aqui, Riva, eles levaram um panetone, mas só isso. Não tinha outras coisas nessa comemoração, pelo menos foi a informação que a gente recebeu aqui, Riva, né? Eles não tinham aquele preparo de uma água, uma comida extra, eles não estavam ali preparados. Porque assim, ó, por que essa pergunta que eu faço pro Thiago? Porque muita gente vai para esses lugares de montanha achando que lá pode tudo. Tem gente que leva maconha, tem gente que leva chá de não sei o quê, tem gente que leva isso, tem gente que leva aquilo. Um monte de gente leva um monte de coisa. E leva bebida também. Só que quando você precisa de muito esforço físico, quando você precisa de consciência e tá entorpecido, você sabe o que acontece. Você perde a orientação espacial. Qual que é a primeira coisa que a gente perde na bebida? Não é o equilíbrio, não é a orientação espacial, não é não saber onde tá? Por isso é a minha pergunta, de repente tomaram alguma coisa a mais, um siricutico, um siribibi ali, um drink a mais e se perderam, e a molecada sobe pra fazer isso mesmo. Ninguém tá falando que tá errado ou que tá certo, tá falando que é condição, que é comum isso acontecer. O Fábio, nós conseguimos colocar o Fábio na linha com a gente? Ele tá na ponta da agulha para falar comigo aqui dentro do nosso Balanço Geral, porque é o seguinte, essa testemunha que quis se identificar, eu disse para ele, não vou te identificar, ele falou, não, pode colocar meu nome é Fábio, eu tava na trilha. O Fábio fala que a história é um pouco diferente do que aquela contada pela Tawane. A Tawane é a tal da estrela aí das redes sociais. Essa menina que falou com a gente, se emocionou, disse em vários momentos que tinha outros planos com o Roberto, que eles iam descer o morro para fazer outras coisas, podiam ir para Antonina, entrar no nosso litoral, é limite de Antonina com Campina Grande. É Serra do Mar, gente. É mata fechada, é mata úmida, é mata pesadíssima. Nós estamos desde as 11h30 da manhã, aliás, nós estamos nessa história desde muito cedo, mas quando entramos no ar com o Balanço Geral às 11h30 da manhã, e todos os dias nós estamos aqui às 11h30 da manhã. Se você está chegando hoje, Riva, o que você está fazendo aí? Sim, estou de volta aqui na RIC Record, trazendo o nosso Balanço Geral para você com as novelas da vida real, com a história que emociona a nossa gente. Ouvindo o nosso povo, é o palco do povão, é o Balanço Geral. Thiago Silva chamou, quando ele chama, ele tem prioridade porque ele está no local, Thiago. A gente conversava aqui. Se não levaram uma bebida, se não levaram, sei lá, algum entorpecente, usaram lá em cima e perderam a orientação espacial. E aí, quando você bebe, no frio é pior. A hipotermia, ela é muito mais drástica, ela é muito mais pesada, ela castiga muito mais. Ninguém fala sobre isso, Thiago. Não, ninguém fala sobre isso, Riva. Aqui diz que subiram para uma aventura na natureza. Aliás, nós estamos acompanhando aqui, a família está ali, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós temos uma câmera, a câmera no nosso Balanço Geral está dentro da sala de operações
que foi montada pelo Corpo de Bombeiros. Aqui a todo momento o helicóptero está sobrevoando aqui também essa região. O helicóptero deixou alguns bombeiros em cima. Hoje, nesse momento, são duas frentes, ô Riva. O helicóptero deixou pessoas lá em cima, bombeiros especializados, bombeiros que conhecem bem essa região. Eles estão descendo a montanha e outros bombeiros estão subindo, devem se encontrar daqui a pouco, né? E algumas pessoas estão ali, eu vou mostrar aqui, ó, são pessoas que estão preenchendo ali aquela documentação, aquela moça ali, eu conversei com alguns montanhistas, elas preenchem. Bom, tá aí o Thiago Silva, nessa grande dificuldade. Mesmo com o Starlink, nós estamos por lá com o satélite. Você vai ver que nós vamos ter uma hora, corta o sinal, não corta e o Thiago volta. Vem, Thiago. É isso, então essa história aqui, essa informação, ô Riva, as pessoas estão ali se voluntariando para subir a montanha, para ajudar nas buscas, nesse centro de apoio aqui, né? O Corpo de Bombeiros está ali, recebendo as informações. Nós estamos aqui no centro de apoio, centro de comando que foi montado pelo Corpo de Bombeiros aqui no local. Eles ficam monitorando o tempo todo, em tempo real, contato com os outros bombeiros via rádio. Eles ficam observando ali as imagens dos drones aqui também, que estão sendo utilizados pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de encontrar aqui o Roberto. E as pessoas seguem ajudando nessas buscas, Riva. Tá aí o Thiago Silva trazendo pra gente então informação direto de lá. Essa testemunha aqui falou com a gente. Ela disse que faz a trilha há 30 anos e que ficou ali na região para ajudar uma pessoa que estava com o pé torcido. E aí ele viu como tudo aconteceu entre a Tawane e o Roberto. Quem torce o pé, Rafa? Um casal que estava na trilha torce o pé. O Fábio, que é essa nossa testemunha, subiu para ajudar, para fazer esse socorro. E aí ele viu o que aconteceu entre a Tawane e o Roberto, certo? E o que ele fala, o Fábio, você vai ver esse vídeo completo. Nós vamos colocar. Ele teria dito para a Tawane: não deixe o Roberto sozinho que ele vai se perder. Ela desceu. E aí o Roberto se perdeu no meio do mato. Nós estamos apurando essa informação 100%. O Fábio fez questão de ligar para o Balanço Geral para trazer a versão dele, de alguém que conhece essa trilha há 30 anos. Quase a minha idade. Também não exagera, Rivara? Você tem 38, quase. Bate na trave. Mas é gente que sobe à torta e à direita 5, 6, 7, 8, 10 vezes no ano o Pico do Paraná. Uma área tão gigante que é o equivalente a quase 8 mil campos de futebol e conhece como a palma da mão. E atenção, é essa informação que vem agora, nosso diretor, o Lelo. Essa testemunha é o Fábio, que nós não vamos deixar o rosto dele aparecer. Nós vamos tampar o rosto dele, por isso que está demorando para subir o vídeo. O Fábio nos relata que ele orientou a menina Tawane, a estrela: não deixe o Roberto sozinho. Se você deixar o Roberto sozinho na trilha, ele vai se perder, ele não vai saber o que fazer. O Balanço Geral começou às 11h30 da manhã, trazendo para você essa história, com exclusividade. Só a nossa equipe está lá, apurando o que está acontecendo na vida do Roberto. Roberto é um guri. Esse guri da imagem de baixo, enche a tela para mim com o Roberto, por favor. O Roberto é esse menino, gurizão, piazão, birá, isso. Aí a foto que ele tem no Jardim Botânico. O que acontece para você que está chegando agora? O Roberto sobe o Pico Paraná com a Tawane. A Tawane é uma jovem que ele já conhece, eles tinham planos. Iam passar a virada do ano lá, eles chegam às 3h30 da manhã do dia 31, comemoram, se divertem, né? Tem uns momentos ali que você tem que fazer escalada mesmo, com corda, com grampo, aquele monte de coisa, né? Fazer rapel até. Tem alguns trechos ali. O Roberto tinha um conhecimento. O Roberto se formou em técnico de segurança do trabalho. Portanto, fazer um nó em 8, acionar um mosquetão, mexer numa corda, ele sabia. Porque técnicos de segurança do trabalho têm esse treinamento. Muitos deles, né? O Roberto tinha esse treinamento. Ele sobe o morro com a menina Tawane, que já apareceu aqui na nossa tela. Eles chegam 3h30 da manhã e ela fala: atenção, e aqui é que vem uma preocupação. No meio do caminho, pelo esforço feito, o Roberto teria passado mal. Tanto é que ele, eu vou usar uma expressão aqui na hora do seu almoço, que eu te peço desculpas, mas é a expressão que ela usou. Ele passa mal, ele vomita quando chega lá em cima, pelo esforço físico que é gigantesco. São quase 2.000 metros de altura, o ponto mais alto do Paraná.
eles resolvem descer e voltar. No meio do caminho, a Tawane diz, eu encontrei 3 pessoas que estavam ali na trilha, só que tinham passado as mais largas, eu avisei, Roberto, eu vou atrás dele, se você ficar para trás, você sabe o caminho. Entre o posto 2 e o posto 3, ali do Pico Paraná da trilha, o Roberto se perde. E desde então não é mais visto, não é mais encontrado, as buscas já estão levando 14 horas. O próprio Corpo de Bombeiros falou, olha, se ele tiver ferido, se ele tiver machucado, que leva 4 horas na trilha, vai levar 20. Gente, 4 horas, caminhando no local, que normalmente é mata fechada, frio, úmido, onde não tem a umidade, você tem mato muito denso, que faz com que a temperatura suba muito e você perca muita água, é ruim. O que o Roberto tem nas mãos? O Roberto tem um pedaço de panetone, aliás, chocotone, ela ainda usou a expressão chocotone, 2 dedinhos d'água e algumas coisinhas a mais. Ela fala que até voltou na trilha para ajudar outras pessoas, bebeu água do chão. Essa testemunha fala uma outra história. Eu não estou aqui duvidando da história da Tawane de jeito nenhum. Nós estamos trazendo a informação com testemunhas dizendo outras coisas. Que essa testemunha, que conhece o Pico do Paraná há 30 anos, faz resgates na região, subiu para resgatar um casal. Esse casal tinha uma pessoa com a perna torcida, torceu o tornozelo. Ao subir, ele se depara com a Tawane descendo. Ela fala que o Roberto ficou para trás. E essa testemunha, que se chama Fábio, que nós não vamos mostrar o rosto, mas vamos identificar para você porque ele permitiu, disse o seguinte: não deixa esse rapaz para trás. Não deixa ele sozinho que ele vai se perder no mato. Você mesmo disse que ele passou mal. Perguntei aqui, o Thiago perguntou, vocês beberam alguma coisa, vocês usaram alguma coisa? Não, nada, só água e o panetone, o chocotone que a gente comeu. Aliás, tem que levar carboidrato, tem que levar pão, tem que levar não sei o quê, né? Coisa que tem esse carboidrato, aqueles pequenos, aquelas pequenas vitaminas que tem assim as barras, ou aquela que jogador de futebol põe aqui na boca, para você ter energia. Um local como esse, você precisa do cérebro funcionando 100% da sua capacidade, muita energia, só que é úmido, é desgastante, é cheio de morro, é cheio de pedra, você perde muito sal mineral e vai eliminando até a massa muscular. Ainda tem o frio, que faz com que a gente gaste mais energia. São essas as situações encontradas neste momento pelo Roberto, que está perdido no meio de uma área de 8 mil campos de futebol, 4.700 hectares mais ou menos, que é o Pico Paraná. Ele chegou a atingir o objetivo, subir lá os 1.900 e tantos metros, mas na volta se perdeu. No caminho de volta não se encontrou mais. Eles não estavam com as roupas corretas, com as roupas preparadas para esse tipo de evento, para esse tipo de trilha. Não estavam, o próprio bombeiro orientou. Então é com a roupa certa, é com bota de escalada, é com roupa corta-vento, é com roupa comprida, leve e comprida para você fazer esse tipo de turismo de aventura. Senão vai dar galho, a não ser que seja uma área de muito calor e tal, de muito sol, de muito aberto, que não é o caso. Parte dessa trilha é feita em mata fechada, como a própria menina falou. No trecho em que ele sumiu tem onças. Tem onças pardas aí na região. Elas não sobem o morro, mas ficam lá embaixo. A área que ele sumiu é a área onde estão os animais peçonhentos, as cobras venenosas que tem por ali. É mato, gente, é mato fechado. Então essa é a preocupação neste momento que nós estamos acompanhando aqui dentro do nosso Balanço Geral. Aí são os vídeos que ela foi fazendo, à esquerda do seu vídeo, são os vídeos que ela foi gravando durante a descida dela, depois do que aconteceu, né? Em que ela desce o morro e vem para trazer todos os detalhes aqui para baixo para o Corpo de Bombeiros. Ela relata que volta com o Corpo de Bombeiros, os bombeiros pedem, não, você fica, você já disse onde está, a gente vai atrás. Mas essa testemunha que resolveu falar com exclusividade com o Balanço Geral disse, olha, a história não é bem assim. E é aí que vem muito a preocupação em tudo isso. O Roberto ficou para trás. Essa imagem é de agora, você está vendo neste momento, continuando as buscas. Essa imagem é de agora, que chegou aqui pra gente. A aeronave do Corpo de Bombeiros sobe neste momento, mais uma vez, para tentar buscar. Ó, vai ter a parte térmica, vai ter a imagem mais detalhada, para ver se o Roberto não está em alguma clareira no meio do mato. Aí você vê o rastro que vai deixando a trilha, que vai margeando as cachoeiras e os rios que tem ali na região. Portanto, o helicóptero do Corpo de Bombeiros no ar.
neste momento, agora, já. Olha aí a trilha, viu a trilha ali? Aquela trilhazinha, do lado é desfiladeiro, gente. Ô, Bira, volta a imagem pra mim, volta a imagem. Ó, aqui não é a trilha, vai mais uma pra frente, que você trouxe uma imagem pra mim no telão aqui, agora da trilha, que me chamou a atenção. Não é essa ainda, aí é o Corpo de Bombeiros já olhando as clareiras, usa a própria pá do helicóptero para ir abrindo espaço no meio do mato, tá? Pra gente conseguir ver. Bom, nós estamos nessa história. O Thiago Silva tá lá? Tá com a gente nesse momento? O Thiago Silva daqui a pouco volta, ele conversou com a Tawane, nós estamos preparando aí o Roberto conversando com a gente, aí é o Corpo de Bombeiros que está neste momento por lá também, com quase 20 homens do Ghost, para fazer essa busca no meio do mato. Ó, aqui no celular aqui, ó, do Corpo de Bombeiros aqui, ó, na imagem. Aqui a trilha, ó, que você tá vendo que foi usada, mas é mato de um lado, é outro do outro, é trilha para cá, é trilha para lá, é desfiladeiro de lá para cá. 12h40 agora, você participa com a gente no nosso Balanço Geral, 999261598, 999261598. Nós estamos reconectando, reposicionando toda a nossa equipe nas buscas pelo Roberto, esse guri de 19 anos de idade que sumiu no Pico Paraná. Em instantes, a gente volta para lá para trazer toda a informação para você. Fechado? Combinado? Esse é o Roberto. De repente ele pode estar desorientado. Se você é montanhista, viu esse rapaz aí, é ele que está sumido no meio do mato aos 19 anos de idade. 12h40 agora.